Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, vamos ver o que Jesus diz sobre dar a César o que é de César. Mateus capítulo 22, versos de 15 em diante, diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe os seus discípulos junto com os herodianos e lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a sua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? E lhes perguntou: Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, o deixando e retiraram-se. É interessante notarmos como os fariseus, eles tentavam pôr Jesus à prova. Eles sempre tentavam alguma artimanha para que eles pudessem pegar Jesus em alguma coisinha. E eles chegam para Jesus e perguntam: Senhor, sabemos que o Senhor é um homem verdadeiro, um homem bom, um homem reto, um homem justo. Isso é puxa-saquismo. E Jesus escuta muito bem, nunca deu moral para isso. E aí eles falam: olha, é lícito pagar imposto a César? Essa pergunta, ela era uma pergunta extremamente capciosa. Se Jesus respondesse não, eles iam ao governo romano e diriam: tá vendo? Ele disse que não é para pagar impostos a César. Ele é um traidor da pátria. E, nesse caso, os romanos prenderiam Jesus. Se Jesus dissesse sim, deve pagar impostos a César, eles diriam: tá vendo? Não é um judeu verdadeiro. Tanto não é um judeu verdadeiro que ele quer que a gente pague imposto a César. Mas Jesus, no alto de toda a sua sabedoria e conhecedor profundo das intimidades do coração humano, Jesus pergunta: vem cá, me dá uma moeda. Que moeda que vocês usam? Eles trazem uma moeda que tinha uma efígie de César. E Jesus perguntou: quem é que aparece aí? Quem é esse? O que está escrito? César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu creio que nós vivemos numa época que a gente precisa entender o que é de César e o que é de Deus. Hoje, vemos muitas pessoas tentando relacionar política com igreja. A igreja não é uma instituição política. A igreja é uma instituição do reino de Deus. Como pessoas, como indivíduos, todos nós temos as nossas posições e devemos exercê-las e devemos votar para isso. Agora, como igreja, não. A igreja, ela não tem lado. A igreja, ela é reino de Deus. Mas, e a igreja? Ela pode votar em A ou em B? Vamos olhar uma coisa. Jesus escolheu 12 apóstolos para andarem com ele. Entre esses 12 apóstolos estava Mateus, que era cobrador de impostos, era um lesa-pátria. Mas também tinha Judas, não Iscariotes, mas tinha outro Judas que era dos Macabeus, que era um revolucionário que lutava pela derrubada de Roma. E essas pessoas conviviam harmonicamente com Jesus, porque Jesus não falava da política, Jesus falava do reino de Deus. Por isso, quando nós colocamos a política acima de Deus, nós estamos dando a Deus aquilo que é de César e a César aquilo que é de Deus. Nós devemos respeitar, nós devemos cumprir as nossas responsabilidades como cidadãos, sermos honestos, sermos íntegros e sermos bons exemplos. Mas nós nunca devemos dar honra, dar glória e dar louvores a ninguém, a políticos nem ao Estado, porque isso é dar a César aquilo que é de Deus. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Ao governo, respeito. Ao governo, obediência. Nada além disso. O que passar disso é maligno e é demoníaco. Por isso, cuidado com o que nós estamos entregando para César e o que nós estamos querendo entregar para Deus. A Deus a honra, a glória e o louvor. A Deus o domínio total sobre a nossa vida. Mas à política e aos políticos apenas o nosso voto. Apenas a cobrança aos atos deles, porque eles são agentes nossos. Nada além disso.
E olha as palavras de Jesus: dai a César, dai ao governo, dai à política, dai aos políticos aquilo que é deles, e a Deus aquilo que é de Deus. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fiquem